Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Quarentec. Hoje falaremos sobre estruturas de repetição, também conhecidos como laços de repetição ou iterações. Esse tipo de estrutura é utilizado quando precisamos que determinado bloco de código seja realizado mais de uma vez. O número de repetições pode ser fixo ou pode estar associado a uma condição. Em Python, nós temos duas estruturas de repetição. A estrutura for, que é usada quando se sabe exatamente a quantidade de repetições que vão ser realizadas, e a estrutura while, que é usada quando queremos que o nosso bloco de código seja repetido até que uma determinada condição seja satisfeita. Na aula de hoje, vamos falar sobre o comando for. Essa estrutura é mais indicada para quando se sabe previamente quantas vezes uma sequência de instruções deverá ser executada. Ela tem seu funcionamento controlado por uma variável denominada contador. Essa estrutura pode ser feita de duas formas, e a primeira, que será abordada nessa aula, é a mais utilizada. Ela segue o seguinte formato. Explicando cada parte dessa estrutura, nós temos o for, que significa para, o c, que aqui representa o nosso contador e pode ser qualquer variável que você queira definir. Muitas vezes, vocês vão encontrar o i sendo atribuído ao contador, mas nesse caso, vou usar a letra C para vocês associarem a primeira letra da palavra e ficar mais fácil a percepção. O in-range, que significa no intervalo. Dentro do parênteses, nós vamos definir qual vai ser o nosso intervalo e, por último, dois pontos. Antes de ir para o exercício, é importante que vocês entendam como funciona a mecânica do nosso contador. Por padrão, o Python inicia o contador no zero. Se definirmos o nosso intervalo como 5, por exemplo, o nosso contador vai de 0 a 4, pois o Python vai desconsiderar o valor que definimos como nosso intervalo. Exemplificando isso, temos for c in range, abro parênteses, o nosso intervalo, que nesse caso vai ser 5, dois pontos. Vou colocar o comando print, abro parênteses, e aqui dentro o c, que é a variável do nosso contador. Quando eu executar o programa, eu vou obter somente os números de 0 a 4. Caso você queira que o 5 entre nesse intervalo, temos que alterar o intervalo do nosso código para 6. Então vamos alterar aqui de 5 para 6 e executar o nosso código. Observem que agora obtemos os números de 0 até 5. Se quisermos definir em qual número nosso contador vai iniciar, dentro dos parênteses colocamos o número de início, a vírgula e o nosso intervalo, dessa forma. For c in range. Eu quero que o meu contador se inicie em 1 e o meu intervalo vai ser 5. Dois pontos. Print c. Quando a gente executar esse código, eu vou obter os números de 1 a 4 e não mais de 0 a 4. Além disso, ainda podemos definir qual será o salto dentro desse intervalo, por exemplo, de 2 em 2. Dentro dos parênteses, colocamos primeiro o número de início do contador, o nosso intervalo e, por último, o nosso salto, que nesse caso será 2. Por exemplo, for c in range, abro parênteses, o número de início do nosso contador, o intervalo e o salto. Dois pontos. Print c. Quando a gente executar o nosso código, vamos obter os números de 1 a 9 de 2 em 2. Com esses conceitos entendidos, vamos ao nosso exercício. Crie um algoritmo que receba 5 números e calcule a soma de seus valores. Como temos que realizar uma soma, a primeira coisa que temos que fazer é definir a nossa variável soma. Porque se colocarmos ela dentro do nosso laço de repetição e ela ainda não estiver em nenhum outro lugar, o Python simplesmente não vai reconhecer. Então vamos colocar soma é igual, como não temos nenhum número ainda, vamos atribuir a ela o valor 0. Aqui vamos fazer o nosso laço for c in range. Como precisamos de 5 números, o nosso intervalo vai ser 5, dois pontos.
Aqui, vamos colocar o comando input, para que o usuário possa digitar todos os 5 números. Então, vamos criar uma variável, colocar o tipo dela, que no caso vai ser inteiro para receber os números, input, digite um número. Aqui na linha de baixo, nós vamos realizar a nossa soma. Então, soma é igual a soma, novamente, porque atualmente a soma tem o valor de 0, mais num, que vai ser o valor que o usuário digitar. Quando chegar ao final, tivermos os 5 números, vamos colocar um print. Observem que ele está alinhado com o for e com a soma, e não com o número e com a nossa segunda soma, porque ele somente vai se realizar quando a gente sair do nosso laço. Então, print a soma dos valores é igual a, colocamos a vírgula e a variável soma. Vamos executar. Digite um número. 1, 2, 3, 4, 5. A soma dos valores é igual a 15. Caso eu quisesse definir o número de início do meu contador, era só vir aqui dentro do parênteses, colocar o número de início. Como eu vou começar em 1 agora, preciso alterar o meu intervalo. Antes era 5 e agora vai ser 6. Porque senão, eu vou obter somente os números de 1 a 4 e não de 1 a 5, que é o que eu preciso. Então, vamos executar. 1, 2, 3, 4 e 5. Obtemos o mesmo resultado. É muito importante que vocês fiquem sempre atentos ao colocar o número do contador para iniciar em 1 e lembrar sempre de trocar o nosso intervalo. E assim, encerramos mais uma aula da Quarentec. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!